Olha, talvez esse vídeo aqui faça eu perder alguns seguidores, mas é um vídeo que eu preciso fazer, sabe? Eu preciso falar sobre isso. Toda vez que eu posto um vídeo aqui, ou em alguma outra rede social, né, falando aí, combatendo as fake news dos bolsonaristas e tudo mais, sempre tem alguém nos comentários me chamando de petista, de lulista, de comunista, de não sei o quê, de ciclista, enfim, né? Aquela palhaçada toda. Só que essas pessoas não sabem é que até 2022 eu nunca tinha votado no Lula. Eu nunca tinha votado sequer no PT. Você quer ver uma coisa? Eu fiz até uma relação aqui de como eu votei em todas as eleições que eu participei. A primeira eleição que eu participei foi em 2002, porque eu fui obrigado, porque eu tinha 18 anos na época. E foi essa eleição que elegeu o Lula pela primeira vez como presidente no Brasil. E nessa época, eu votei no primeiro turno no Ciro Gomes, que fazia parte do PPS. Já ali no segundo turno, o Ciro não foi. Quem foi o Lula e o Serra. E aí eu anulei o meu voto. O Lula venceu, né? Já na reeleição do Lula em 2006, no primeiro turno, eu votei na Heloísa Helena, do PSOL, né? Só que ela também não foi pro segundo turno. No segundo turno, foi o Lula e o Alckmin. E aí, mais uma vez, eu anulei o meu voto. Já em 2010, no primeiro turno, eu votei na Marina Silva, que na época era do PV, né? E no segundo turno ficou Dilma e Serra. Foi Dilma e Serra? Dilma e Serra. E aí, mais uma vez, eu anulei o meu voto. Já em 2014, na reeleição da Dilma, né, eu votei novamente na Marina Silva. E aí o segundo turno foi entre Dilma e Aécio. E aí, mais uma vez, eu anulei o voto. Já em 2018, né, eu votei no primeiro turno no Ciro Gomes, né, no Ciro Gomes. Já no segundo turno, eu fiz a maior cagada da minha vida, que eu votei no Bolsonaro. Sim, eu votei no Bolsonaro. Nossa, Cássio, mas como que você votou no Bolsonaro? Pelo amor de Deus, você tava louco. Gente, eu era uma pessoa, até 2019 ali, 2020, né, meio que alienado da política, sabe? Meio alienado da política. E aí nós tivemos a Lava Jato, aquele circo todo, aquela coisa midiática, e eu sei que isso não aconteceu só comigo. Isso aconteceu com muita gente, né? Porque o voto no Bolsonaro naquele momento ali, em 2018, não foi um voto no Bolsonaro, foi um voto contra o PT, contra aquilo tudo que estava sendo apresentado ali no momento, né? Pela Lava Jato, aquele circo, aquele carnaval todo. Só que aí, quando o Bolsonaro assume a presidência, vários alertas começaram a se acender na minha cabeça, né? Tipo, indicação do Sérgio Moro para ministro, um cara que até antes da Lava Jato ninguém sabia da existência, do nada o cara virou um popstar, sabe? O Moro era um popstar na época, né? Aí o cara vira ministro, larga o cargo de juiz para virar ministro, e aí, enfim, aquela confusão toda que o Bolsonaro criou. Em 2020 começa a pandemia, e eu sem ter muito o que fazer, porque não estava podendo trabalhar, é aquilo que todo mundo já sabe, eu comecei a estudar sobre política. E principalmente estudar sobre a Lava Jato. E aí eu fui assistir todos os depoimentos. Gente, eu tava assim, igual que eu tava assistindo uma série, sabe? Eu assisti todos os depoimentos da Lava Jato, né? Estudei, li todas as matérias, fui ler todo o processo da Lava Jato, que é coisa pra caramba. Aí tinha coisa que eu não entendia, eu perguntava para amigos, né, que eram advogados e tal, que entendiam ali, mas eu nunca falava diretamente do que era a minha dúvida, para não ter nenhum viés político ali atrapalhando, né? E aí eu enxerguei completamente o que foi a Lava Jato, sabe? O que foi. As condenações do Lula foram completamente, assim, sem embasamento nenhum. O Lula foi condenado porque não provou que o sítio não era dele, que o triplex não era dele. E como que se prova isso? Como que você prova que uma coisa não é sua? Qual é o documento que você tem que ter para provar que uma coisa não é sua? Sabe? E tipo, o dono do triplex apareceu, o dono do sítio apareceu, com nota fiscal, com boleto, com tudo ali, e nada foi levado em consideração. Sabe? O Lula foi preso por achismo. Achismos. Ah, Cássio, mas ele foi preso, foi condenado por não sei quantos juízes, não sei quantas instâncias, não sei o quê. Gente, se você ler, você vai ver que não tem cabimento nenhum. Nenhum. E na época, eu acho que a galera vai mais pela pressão popular que tava na rua, porque se alguém chegasse na rua naquela época e defendesse o Lula, nossa, era lixado. Era lixado. Gente, o carnaval midiático foi muito grande, muito grande. Só que aí, depois do passar do tempo,
né? Algumas coisas foram chamando atenção, matérias saindo, Petrobras afirmando que Lula não se beneficiou em nada de esquema do esquema de corrupção da Petrobras, né? Pessoas envolvidas ali na Operação Lava Jato falando que viraram a vida do Lula de cabeça para baixo, do filho do Lula, da ex-primeira-dama Marisa, enfim, de todas as pessoas próximas ao Lula ali, não encontraram nenhuma irregularidade nas contas, sabe? Então a gente vê que é um circo armado. Só que aí, depois que eu passei a estudar e me dedicar, né, ao assunto, eu comecei a enxergar o Lula e o PT ali com outros olhos, sabe? Eu ainda tenho muito pé atrás com o PT em si, né? Com o partido em si. Assim como eu tenho com qualquer outro partido, tá? O pé atrás é com qualquer outro, seja de esquerda, de direita, de centro, qualquer outro. Gente, partido político é formado por pessoas. E como em qualquer outro lugar do mundo, vão ter pessoas boas e vão ter pessoas ruins. Ponto. E depois, né, que eu estudei, que eu me aprofundei, eu acho que pela primeira vez, assim, na vida, eu tive um voto completamente consciente, sabe? Pela primeira vez na vida. Que aí, eu votei no Lula. Votei no Lula no primeiro turno e votei no Lula no segundo turno. Pela primeira vez na vida. Mesmo a metade da minha família votando no Bolsonaro, porque são evangélicos, aquela coisa toda, né? Eu votei no Lula. Porque eu estudei, eu pesquisei, sabe? Não foi ninguém de grupinho de amigos que me influenciou. Não. Não foi lacração de internet. Não. Foi estudo, foi pesquisa. E é por isso que eu falo que o bolsonarismo hoje se alimenta da ignorância, da estupidez, da galera que acredita em fake news, como lá atrás eu caía. E é por isso que hoje eu faço esse trabalho na internet de desmentir diariamente as fake news criadas por esses bolsonaristas. Porque eu já fui uma vítima da fake news. Que elegemos um governo, um desgoverno Bolsonaro, que praticamente destruiu esse país. Destruiu esse país. A galera fala, porque o PT acabou com o Brasil. Aonde? Aonde? Olha lá para a década de 90, como é que era o Brasil. Olha para a época antes do primeiro mandato do Lula, para você ver como que era o Brasil. Ah, mas o Brasil cresceu no governo do Lula por causa do boom das commodities. E aí esquecem da crise mundial, que afetou todos os países do mundo. Uma crise financeira monstruosa que quase levou os Estados Unidos pro buraco. Mas que aqui no Brasil, nós não sentimos quase nada. E isso não foi por causa do boom das commodities. Foi por causa da política do governo Lula. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Que uma pessoa só vota em candidatos da extrema-direita, como o Nicolas Chupetinha, o Gaia Cheira-Cheira, né, aquela doida da jardineira no cabelo, né, no Bolsonaro, ou em qualquer um indicado pelo Bolsonaro, pessoas estúpidas. Pessoas estúpidas, que não estudam, que não sabem do que estão falando. Então é isso, tá bom? Fiz aqui minha meia-culpa e vida que segue. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, tá bom? Um beijo no coração de todos, paz e luz, e até o próximo vídeo.